A gente, sem querer, a gente usa, em alguns casos da nossa vida, eu vou até mostrar daqui a pouquinho, essa regra do paralelogramo aqui, tá? Eu não sei se é bom ou ruim, mas para o método do polígono, a gente não tem uma fórmula para calcular. Tem que usar Pitágoras, qualquer coisa desse tipo. Aqui tem, pessoal, aqui nós temos uma regrinha chamada lei dos cossenos, que é para a gente calcular aquela resultante que dá na diagonal aqui. E é uma formulinha desse tamanhozinho, todo mundo conhece, né? Olha o tamanhozinho, né? Olha que bonito, curtinha que ela é. Isso aqui é a chamada lei dos cossenos. O que diz a lei dos cossenos? Ó, a resultante ao quadrado, que é a diagonal aqui, é igual ao quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e como tem o nome, ó, vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores aqui. Certo? É grandona, mas vocês usam isso em física, vocês usam em matemática, né? Só que em matemática vocês têm que tomar muito cuidado, porque lá em matemática aqui aparece um sinal negativo, vocês já repararam? Sabe por quê? Porque lá na matemática a gente usa a lei dos cossenos. Quando eu tenho um triângulo, eu tenho 2 lados, o ângulo entre eles, e eu quero calcular o terceiro lado. Aí, pessoal, aqui fica menos. Mas não é isso que eu estou fazendo. Eu tenho 2 vetores e eu quero calcular esta diagonal e não esta. E aí, na hora que você demonstra, aparece um sinal positivo aqui, tá? Então, para vetores, o sinal aqui é mais. Tome cuidado, que às vezes vocês podem confundir, tá? Regra, lei dos cossenos. Aqui, grandona, tá? Brinquem com ela que vocês vão se dar bem. Só que tem um lado bom. Tudo tem o seu lado ruim, tem seu lado bom. Existem alguns casos particulares, casos especiais, que a gente não precisa usar a lei dos cossenos. Usa a lógica. Por exemplo, vamos imaginar que os vetores têm a mesma direção e sentido. Vamos lá, vamos ver se vocês estão prestando atenção na aula. Ter a mesma direção significa o que mesmo? Ser paralelos, isso mesmo. Ter o mesmo sentido, as flechas orientadas para o mesmo lado. Faz de conta que as minhas unhas aqui são as pontas da flecha. Qual é o ângulo entre meus 2 dedos aqui, ó? 0, pessoal. Então, nesse caso, o ângulo entre os vetores vale 0 grau. Peguei um caso real. Olha aqui. Que legal, né? Tem uma canoa, devido à ação do remo aqui, a canoa tem uma velocidade própria, que é a velocidade da canoa em relação à água, mas a própria água tem uma velocidade que é da correnteza, que nesse caso estão na mesma direção e sentido, não estão? Ó, são paralelos e a orientação é a mesma. Quanto que dá a resultante destas velocidades? Ó, nesse caso, a velocidade resultante ou vetor resultante é a soma algébrica da velocidade da canoa mais da correnteza. Então, para mim, que estou vendo a canoa passar, para mim ela tem 2 velocidades, que dá uma resultante. Certo? A canoa tem 5 metros por segundo, a correnteza tem 3 metros por segundo. Para mim, que estou olhando, qual a velocidade dessa canoa? Seria 8 metros por segundo. Pessoal, é o único momento que você pode somar algebricamente. 5 mais 3, 10 mais 5. Tá? Se os vetores tiverem a mesma direção e sentido. Então, basta somar normalzinho, sem problema nenhum. Agora, e se eles tiverem sentidos contrários? Olha que lindo, uma cegonha levando o menininho. Você sabia que o menininho, a criancinha vem da cegonha, vocês estão sabendo disso, né? Ó, a cegonha tem uma velocidade própria e está contrária a um vento. O vento tem a sua própria velocidade aqui, certo? Qual que seria a soma dessas... Ó, olha o nome, hein? Como é que parece estranho isso. Como é que é a soma dessas 2 velocidades se elas estão em sentido contrário? O ângulo aqui é de 180 graus. Nesse caso, a velocidade resultante é a diferença algébrica da velocidade da cegonha menos a do vento. Ou a do vento menos da cegonha. Como não pode dar negativo, é módulo, né? O maior menos o menor. Só que se o vento tiver com a velocidade maior que a cegonha, coitadinha, para onde que ela estaria indo aqui? Está indo para trás. Vamos supor que isso não está acontecendo, tá? Então, pessoal, aqui basta pegar a diferença dos números, dos módulos, tá certo?
Então é um caso particular, não precisa usar aquela formulona grandona da lei dos cossenos. E o terceiro e último caso é o caso dos vetores serem perpendiculares. Você já deve ter ido pescar com seu pai e ele deve ter feito isso, você às vezes não sabe nem por quê. Ó, tem uma correnteza descendo o rio e eu aponto o meu barco nesta linha e quero sair aqui. Será que eu estou certo? Não estou. Matei a aula de física, não sei física, né? Porque se eu apontar o eixo do barco para cá e acelerar o barco, produzir um aumento de velocidade, tem uma determinada velocidade aqui. Quantas velocidades o barco estaria sofrendo nesse momento? Duas. A do seu próprio motor e da correnteza. Só que elas são perpendiculares, pessoal. Se a gente usar a regra do paralelogramo, ó, traço uma paralela ao V2, traço uma paralela ao V1. A resultante é a diagonal. Então esse barco pode estar até apontando para cá, mas onde é que ele vai sair? Ele vai sair aqui. Certo? Então, o cara não sabe física, o motorista do barco ali, certo? Então ele deveria fazer uma outra coisa. O que vocês acham que ele deveria fazer para sair exatamente perpendicular aqui? Ó, tem uma correnteza e eu quero sair perpendicularmente na outra margem. Para onde que eu devo apontar o eixo do barco? Eu devo apontar numa diagonal. Aí tem que saber exatamente se é mais ou menos, mais inclinado ou menos inclinado. Aí é na hora lá, certo? Por quê? Porque, deixa eu até reduzir um pouquinho aqui. Porque se a gente usar a regra do paralelogramo, traço uma paralela a este, traço uma paralela ao segundo. Qual é a resultante desses dois vetores ali? A resultante, pessoal, é esta diagonal. Ó, meu barco está apontado para lá, mas eu vou fazer esse movimento aqui, ó, até chegar na outra margem perpendicular à margem oposta, certo?